Prontinho, pode iniciar. Estou só colocando aqui o meu... Desculpa. Você consegue visualizar? Sim, sim. Ótimo. Pessoal, primeiramente, boa noite. Meu nome é Natália, eu sou advogada, sou professora e atuo, né, no ambiente escolar já há algum tempo, gosto muito, né, então me coloco à disposição de todos vocês, no que precisar, tirar dúvida, alguma coisa, sigo à disposição. Vou acompanhar vocês, né, na matéria de apólices, contratos, riscos. As meninas disponibilizaram para vocês a apostila e nós vamos fazer uso, né, da apostila e também de um material paralelo que ao final da aula eu já vou enviar esse daqui para as meninas subirem no portal para vocês, certo? Apesar de já pressupor que vocês têm essa noção, eu gostaria que a gente passasse, né, por esses conceitos sobre o que é, para que a gente não entre ali, né, não fique perdido em algumas informações. Eu entendo que, quando eu falo de uma pessoa que ela está em uma formação de um técnico em seguros, essa pessoa ela vai, né, agir, inclusive, como um correspondente. E presume-se, espera-se, né, uma postura ética desse profissional. Uma postura que vai ser pautada com base na boa-fé, de pessoas que vão se adentrar à legislação e levar para o cliente, né, a melhor alternativa. Aquilo que mais vai ser interessante para ele como cliente e sendo interessante também para aquele que está fazendo a venda, para aquele que está como correspondente, né? E o que é um seguro? É aquilo que eu busco na intenção de resguardar, né, um bem. E o bem hoje, tutelado pelo direito civil, ele existe o bem material, né, e o bem imaterial, aquilo que eu consigo palpar e aquilo que por muitas das vezes eu não consigo palpar. Hoje, né, tudo a gente pode segurar de alguma forma, né? Eu posso fazer um seguro de vida, eu posso fazer um seguro da minha casa, eu posso fazer um seguro de determinada prestação de serviço. E isso é algo que hoje é bem real no Brasil, a gente vê muito, mas não é tão antigo, né? No Brasil, de fato, né? Os seguros, eles ganharam força a partir da década de 90, o que já acontecia em outros países e já era ali forte, né, em outros países. Então, o seguro, ele é isso, e ele vem para dar essa tranquilidade de que eu estou transferindo o ônus da reparação do risco que pode ou não existir. Porque, de fato, o seguro, né, ele, às vezes, a pessoa que contrata ali o seguro, ela pode pagar 20 anos e nunca fazer uso daquele seguro. Como ela pode pagar e no terceiro mês sofrer um sinistro, que a gente vai ver aí todos esses conceitos mais para frente, e fazer uso do seguro, né? Então, o seguro, ele é uma transferência de um dano ou risco, prejuízo que pode ou não acontecer, né? Eu quero transferir, eu quero segurança disso.
Trouxe aqui para vocês um episódio, né? Como eu disse, que tudo pode ser segurado. Uma cantora fez aí um seguro da sua voz e das pernas, né? Olha só, como eu disse para vocês. Ela fez um seguro de 35 milhões de dólares, isso, é claro, foi em 2016, e era interessante para ela, naquele momento, né, fazer determinado seguro. E a gente vê que, se tivesse ali ocorrido algum problema, ela estaria resguardada, ela estaria segurada com relação à sua voz. Eu já ouvi, eu não tenho certeza, mas uma vez eu ouvi falar que o Zezé de Camargo também tem um seguro da sua voz e acabou que eu não conseguia, eu lembrei disso agora. Mas dizem que existe, né, esse seguro da voz do Zezé de Camargo. Não sei aí dizer para vocês qual que é o período desse seguro, né? Mas dizem que existe. Então, a gente hoje pode contratar um seguro de tudo. E falando, então, né, para a gente entender e adentrar os contratos e apólices de fato dentro da matéria seguro, a gente vai repassar alguns conceitos importantes. E o primeiro deles é o conceito de prêmio. Porque quando eu falo de prêmio, eu penso assim, nossa, é algo que eu vou ganhar, é um benefício. Se eu vou lá participar de uma competição e eu recebo um prêmio, eu fui beneficiada. Eu recebi um valor em dinheiro, eu recebi um troféu, eu recebi um prêmio. Mas quando a gente fala de seguro, prêmio não é isso. Quando a gente fala de seguro, o prêmio é o valor correspondente ao que eu vou pagar para a seguradora. Não é o que eu vou receber. Tá? Eu vou receber o capital segurado ou indenização, mas prêmio é o valor que eu pago para a seguradora que eu estou contratando o meu seguro. Isso é muito importante. E isso é importante também, vocês como os detentores dessa informação, como técnicos nisso, passarem essa informação para os seus clientes de forma clara e adequada, né? Porque a gente pega aí um momento em que a gente tem, inclusive, uma relação de consumo, um negócio jurídico. E esse negócio jurídico, a gente vai falar disso também um pouco mais para frente, ele presume-se a boa-fé. Eu preciso, né, levar isso para o meu cliente de forma didática e entendível, no mínimo, né? Indenização. Indenização é o valor correspondente ao que a seguradora paga para o segurado em caso de sinistro, né? Esse valor ele vai ser pago e ele pode alcançar ou não o capital segurado. Às vezes a indenização, ela pode ficar ali um pouco abaixo do capital segurado, certo? Mas essa indenização é o valor que vai ser pago pela seguradora, tá? A quem deve receber ali a indenização. Franquia. Imagina que nós tivemos aí um dano, um sinistro, um acidente de carro, em que houve a necessidade, né, de uma reparação, de um prejuízo, né, a um defeito ali. O contratante, ele vai pagar essa franquia, que pode ser pré-determinada no contrato, ou também pode ser determinada em percentual, né? Eu vou pagar a franquia com base na dimensão do dano. Às vezes foi só um trincado no para-brisa, eu vou pagar com base nisso. Ou, não, foi uma colisão de frente que, né, detonou ali a frente do carro, para-choque, capô, também danificou o para-brisas, acionou airbags, tudo isso, né, vai ser contabilizado
contabilizado para definir o valor da franquia, se caso ela for, né, em percentual. Agora, se ela for definida em valor pré-definido, o cliente já vai ter ali noção de quanto ele vai pagar em caso, né, de um sinistro. Gente, o risco é uma característica, é um elemento inerente, né? Eu não consigo fazer um contrato de seguro, eu não consigo falar de um seguro sem um risco. O risco são as possibilidades de eventos danosos que serão previstos nos contratos. Por exemplo, está previsto no meu contrato que eu vou ser, eu estou segurada em caso de dano por acidente, por colisão. Mas aí imagina que houve um furto, meu carro foi furtado. Não, mas não estava previsto no meu contrato. Então, o furto, ele não é um risco. Agora, se acontece a colisão, é um risco. Então, os eventos, as possibilidades de dano previstas dentro do contrato de seguro são os riscos. Se não está previsto no contrato, não vai ser um risco. Se não está previsto na minha apólice, não vai ser um risco daquele contrato, tá? Então, precisa estar previsto, precisa constar para que eu depois consiga reivindicar esse sinistro, que a gente já passa agora para o sinistro, que é o resultado do risco. Ó, previ lá no meu contrato, colisão será, o cliente será resguardado, será indenizado, será, né, receberá um valor por isso, né? Ou então, colisão não, em caso de morte, o cliente vai receber um valor, né? A família dele vai receber um valor. Ou em caso de invalidez, o cliente irá receber um valor. Está previsto, né? O sinistro é o evento danoso esperado, previsto no contrato, né? Para estar segurado. Se eu não tenho risco previsto, não haverá sinistro, né? O sinistro, ele decorre do prejuízo que já estava previsto, certo? Ou pelo menos, né, supõe-se o risco. Não é que, eu previ que o carro ia ser furtado, eu previ que eu ficaria inválido. Não, não é nesse sentido, tá? O sinistro, ele decorre do risco que estava, né, ali previamente ajustado dentro do contrato de seguro, certo? Capital segurado. O capital segurado é o valor máximo, né, que a seguradora vai pagar para o contratante, para o segurado, caso haja um sinistro. A indenização, ela é previamente ali ajustada. Imagina que, foi um caso de... Eu fiz um contrato de seguro de vida. Está previsto lá que se eu ficar inválida, eu irei receber uma indenização no valor de tanto, né? Mas se eu morrer, a minha família vai receber uma indenização no valor de tanto, certo? O capital segurado é esse valor máximo, o teto, que a seguradora paga em caso de sinistro. E o beneficiário é o terceiro, né? Aquela pessoa, no caso, por exemplo, se eu vier a falecer, a minha família, o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, essas pessoas, ou quem eu quiser colocar, né? É claro que a gente precisa respeitar aí a cota parte dos herdeiros necessários em caso de falecimento. Respeitando a cota parte, eu posso colocar qualquer outra pessoa para ser o meu herdeiro, para ser um beneficiário, né? E, além de um terceiro, sendo ali os meus parentes em, né, primeiro grau, em consanguíneo,
ou cônjuge, eu também vou ter a possibilidade de eu ser o beneficiário, né? Eu que contratei ali o seguro, vou receber o valor que é devido, vou receber um novo veículo, porque o meu deu perca total. E estava assegurado com base, né, no dano que aconteceu. E é muito importante a gente entender, falando, né, da parte de formalização, de documentação, que existem palavras que são sinônimos e palavras que são completamente afastadas do que, às vezes, a gente pensa que pode ser enquadradas. Né? Quando a gente fala de uma intenção em contratar um seguro, eu vou procurar, então, né, alguém que seja um correspondente, ou de fato, né, um vendedor de determinada seguradora, e eu vou falar, olha, eu tenho essa necessidade, né? Eles vão me passar um formulário, eu vou responder aquele formulário para que eles consigam entender a minha necessidade, né? Isso, neste momento, eu estou fazendo simulação, eu estou fazendo cálculos, eu estou fazendo orçamentos. Tá? O que é muito diferente da proposta, né? Quando eu tenho esses três, orçamento, cálculo e simulação, eu estou ali fazendo cotações, eu estou fazendo levantamentos, verificando qual que é a melhor agenciadora, o que vai me atender de forma com custo-benefício interessante, o que cobre o que eu preciso de fato, né? Porque às vezes a Tokyo Marine fica com valor mais acessível, mas a Tokyo Marine não me atende, porque se eu sair da cidade que eu moro, não tem cobertura. Diferente lá, às vezes, o seguro do Bradesco, que me atende com um valor de R$100 a mais por mês, né, na parcela, e eu posso viajar dentro do país de forma tranquila, né? Então, isso, neste momento aqui, eu estou analisando o que se encaixa dentro da minha realidade, o que melhor vai se adaptar para o que de fato eu preciso. Quando eu saio deste momento e passo eu escolhi a Bradesco, então eu vou passar para a proposta. A proposta, ela vai dar início à efetivação da contratação, né? Eu tenho, então, uma proposta de contratação, essa proposta, ela já está começando uma formalização de um negócio, tá? Então, depois que eu tenho essa proposta, eu vou ter ali o contrato, né? Que vai ser um documento formalizado entre as partes, que é o documento de longe o mais importante, né, quando a gente fala de uma contratação de seguro, e posteriormente eu vou ter ali a apólice, né, que eu coloquei para vocês, é como se fosse um resumo do contrato, né, mas é basicamente isso, porque eu vou ter a proposta, depois eu vou ter o contrato, em que eu vou assinar o contrato, e em seguida o banco a seguradora disponibiliza para mim a minha apólice. Nessa apólice vai falar o que eu tenho de cobertura, o que está excluído, o que são os meus deveres, o que são os meus direitos. Tudo isso, né, vai constar dentro da apólice. É o documento que já vem depois de tudo tudo fechado. Já finalizou o contrato, todo mundo assinou, já fez análise de veículo, ou tudo. Já colocou o que era preciso ali dentro às vezes, um rastreador no veículo, tem a apólice disponibilizada pela seguradora, certo? A apólice, ela é, digamos que, o último documento. É aquele documento que vai me dar um fácil acesso. Se eu futuramente precisar acionar o judiciário em razão de uma falha em um contrato de seguro, é muito mais fácil, né? Ali, o contratante, se valer da apólice,
para levar isso e falar, ó, aqui consta essa cobertura que eles não fizeram, né, não prestaram o serviço. Então, facilita, digamos assim, inclusive, para o contratante, para o segurado, né, o uso da apólice. Deveres do segurado, né? Eu vou contar, primeiramente, com a boa-fé do segurado, né, prestando informações corretas. É muito importante, gente, que eu coloque, né, o valor que de fato o bem, né, tem, que eu não omita ou que eu não minta com relação aos valores, né, do capital que vai ser segurado, né? E também o pagamento do prêmio. Essas são as obrigações do segurado quando a gente fala de uma contratação de um seguro. E qual que é a obrigação da seguradora? A obrigação da seguradora vai ser, em caso de sinistro, fazer o pagamento àquele que fizer ali, que acionar a seguradora. É importante a gente observar que a seguradora, ela age como se fosse uma intermediadora, né? Por quê? Porque quando eu vou lá e eu pago mensalmente, né, ou eu pago anualmente, né? Porque às vezes eu posso até dividir em 12 parcelas, mas eu às vezes faço ali a contratação em anuidade, por ano ou 2 anos, né? Quando eu faço esse contrato e eu pago, assim como outras pessoas estão pagando, se eu tiver o sinistro, a seguradora vai reunir o pagamento de todas aquelas outras pessoas para fazer o repasse, né, do valor que me é devido. Então, não quer dizer que quando a seguradora ela precisa pagar uma indenização ou reparar um dano, ela vai tirar do capital dela, né, do valor dela. Não. Os segurados vão pagando ali os valores que é devido a eles, né? Os prêmios, os segurados vão pagando os prêmios para que, caso algum desses tenha sinistro, a seguradora faça, então, esse repasse. Então, é importante a gente observar que aqui ela age como se fosse realmente uma intermediadora. E nisso, a obrigação dela é segurar, né? Cuidar daquilo que a pessoa lhe colocou ali como necessidade, né? Sendo um bem, sendo um serviço, sendo uma parte do corpo, sendo uma casa, sendo a vida, né? Então, aqui a gente tem o entendimento das obrigações de fato de cada um. Então, quando a gente fala das estruturas, a estrutura da apólice, ela basicamente vai estar, né? Ela vai se ater a isso daqui, né? Eu vou ter toda a qualificação do segurado, nome completo, estado civil, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, e são informações importantes. E é importante salientar para o cliente que ele precisa prestar os dados corretos, que ele precisa apresentar todos os dados de forma inequívoca, tá? Então, o que acontece? Isso influencia e muito, porque se eu tenho lá, eu não sei se vocês já repararam, se eu vou contratar, eu, Natália, com 30 anos de idade, vou contratar um seguro, eu pago um valor diferente, por exemplo, do meu irmão com 23 anos que está contratando um seguro de veículo. Por quê? Geralmente, né, a análise do seguro é que o jovem ali, o homem jovem ali dentro da sua idade de juventude ali, ele tende a, às vezes, beber, correr. Então,
o seguro dele pode ficar mais caro do que o da Natália com 30 anos, sendo mulher, né? Assim, não fala-se muito que a mulher é barbeira, né? Mas, inclusive, às vezes o seguro dela sai mais barato, hein, gente? Só para falar. Parei. Brincadeira. Então, o que acontece? Todas essas informações vão influenciar, sim, né, quando a gente fala da contratação do seguro. Vai constar também, né, depois das informações do segurado, todas as informações da seguradora, inclusive CNPJ, tudo isso vai constar. Vai constar o capital segurado, o prêmio que o contratante pagou para a seguradora e, é claro, todas as coberturas e exclusões. O seguro que eu contratei para o meu veículo não cobre eventos da natureza. Então, se eu viajo para Uberlândia e vou lá na famosa Rondon Pacheco, vem uma chuva horrorosa e o meu carro ele é totalmente danificado por uma enchente, o meu seguro não vai me dar cobertura com aquilo. Porque estava previsto na minha apólice e no meu contrato que não havia cobertura para tal, certo? Isso é de extrema importância. O que acontece? Até 2024, a previsão que a legislação brasileira tinha com relação a contratos estava no Código Civil, nos artigos 700 e, se não me engano, 760 e os seguintes. Em 2024, né, houve ali o marco legal dos seguros, uma atualização significativa, né, na legislação dos seguros. Essa atualização, ela veio para, inclusive, né, trazer ali uma facilitação para quem está contratando, uma segurança para quem está contratando, porque a gente vai ver lá na frente que, em alguns momentos, né, o futuro de quem contratava era incerto e não sabido. Isso né, acontecia muito, né? Então, às vezes eu contratava e ficava ali meses sendo, né, negligenciado, vendo o meu direito ser negligenciado, porque a seguradora passava 30 dias e solicitava mais um documento que ela não tinha solicitado antes. E com isso parava de contar o prazo, e o prazo começava a contar de novo. E sabe Deus quando e como eu ia receber. Por quê? Ali a gente tinha, né, o poder, digamos assim, na mão das seguradoras, e os segurados, eles iam conforme tocava a música, né? Como se diz, vamos dançar conforme se toca a música. E essa legislação, né, essa lei 15.040 de 2024, ela entrou em vigor exatamente no dia 11 de dezembro, ela veio para trazer essa segurança e essa tranquilidade, né, dentro do mundo dos seguros. É uma legislação nova e importantíssima, né, quando a gente fala de contratação. E a gente não pode esquecer aqui, gente, que quando eu falo dessas legislações, eu estou querendo proteger quem não detém o poder, né? Assim como a gente pode pensar, por exemplo, lá no Código de Defesa do Consumidor, a gente pode lembrar lá da legislação trabalhista, aqui o marco legal dos seguros, ele também vem para, além de dar os parâmetros que as seguradoras vão trabalhar, para dar uma assistência melhor aos segurados, né? Para falar, olha, se isso acontecer, nós estamos aqui. Se isso acontecer, você vai agir dessa forma. Se eles não cumprirem com as obrigações, você está amparado, né? É basicamente o que essa legislação vem trazer e atualizar. Algumas regras importantes que mudaram com a atualização, né, da legislação de seguros, né, na esfera brasileira. Como eu disse para vocês, antes funcionava da seguinte forma.
acontecia o sinistro e a pessoa que contratou o seguro acionava, né, a seguradora. A seguradora tinha 30 dias para aceitar, para receber, né, ali a proposta, certo? Depois desses 30 dias, ela tinha mais 30 dias úteis para fazer o pagamento, para solucionar o seguro, o sinistro, para pagar ou não, né? Agora, esses 30 dias que ela tem, que eram úteis para fazer o pagamento, ela não são mais úteis. Esses 30 dias para fazer o pagamento, eles são corridos, né? Ou seja, eu acionei a seguradora, recebeu o meu pedido de sinistro, ela tem 30 dias para a solução do meu sinistro, né? E esse período, né, ele só será interrompido por, no máximo, 2 vezes. Antes, não havia um limite, né, de interrupções e nova contagem do prazo. Eles entravam em contato comigo e falavam, Natália, a gente verificou aqui que faltou um documento, faltou a sua certidão de casamento para que a gente faça o pagamento do sinistro. E aí eu ia disponibilizar a nova certidão e eles iam começar uma nova contagem para pagamento. Agora, essa documentação, ela deve ser solicitada, se eu, né, tiver um capital segurado de até 500 salários mínimos, ou se for um seguro de veículo, essa solicitação de documentos, ela deve ser feita em uma única vez, né? Eles não podem mais ficar, solicita um pouco de documento aqui, esperam 20 dias, solicita mais documento, começa uma nova contagem de prazo. Não tem isso mais. É claro que, apesar de eles terem ali, agora eles têm, né, que solicitar a documentação em uma única vez, eles podem, né, de forma justificada, suspender esse período de pagamento. Mas aí é claro que não vai ser por falta ou por um novo pedido de documentação. Às vezes vai ser ali por uma coisa que não está dentro, né, não foi o contratante que deixou de prestar, né? Porque eles precisam falar, olha, eu preciso disso, disso e disso. Exatamente, né? Então, a pessoa vai mandar todos esses documentos, eles não vão poder falar, não deu certo porque faltou tal documento. Não, eles podem suspender até por 2 vezes, no máximo, o prazo, mas eles precisam, né, não será por falta de documentos, como eles faziam antes. Ficar sempre solicitando um novo documento para fazer uma dilação de prazo e empurrar, digamos assim, para pagar quanto mais para frente, melhor, né? Então, hoje, isso não existe mais. Documentação em uma vez, prorrogação do prazo somente até 2 vezes e dias corridos para o pagamento, certo? Outra mudança muito importante é que antes eles tinham, às vezes a pessoa, o segurado mandava lá a solicitação ou a proposta e eles ficavam lá demorando, né? Agora, a seguradora, ela tem 25 dias para responder. Se eles não responderem dentro do prazo de 25 dias e a pessoa, né, o contratante fizer ali o pagamento do boleto, está contratado, então, aquele seguro, né? Não será necessário o consumidor, né, o segurado, ficar ali esperando, contando com a boa vontade da seguradora para fazer, então, essa contratação. Passou 25 dias, paga ali, né, a primeira parcela ou faz o pagamento integral e está assegurado. É claro, gente, que isso é posterior, né, à proposta. A gente já passou pelo trâmite de formulário de contratação, a gente já fez todas as cotações e já avançamos na contratação.
nós já estamos formalizando o negócio, tá? Outra coisa que acontecia, né, às vezes eu tenho lá um determinado seguro, e no momento em que eu ia, de fato, precisar daquele seguro, eles simplesmente, né, a seguradora ia lá e simplesmente cancelava. Hoje, esse cancelamento, chamado cancelamento unilateral, ele também não é permitido mais, tá? Com a nova legislação de seguros. Esse cancelamento, ele está, inclusive, proibido, tá? A não ser que tenha ali algo que realmente justifica um cancelamento, né? Às vezes a gente tem aí até um repasse de seguradora, mas um cancelamento unilateral que antes deixava, né, o segurado na mão, às vezes o momento em que a família foi lá, contratou o seguro, fez o pagamento, e no momento em que eles iam precisar, a seguradora ia lá e cancelava, e eles se viam completamente ali desamparados e desguarnecidos em razão de uma prática, né, extremamente maldosa e abusiva das seguradoras. Também é importante uma mudança, inclusive aconteceu com um cliente meu. Ele foi contratar um seguro e parece que golpistas, né, um tempo antes de ele tentar a contratação com o banco X, parece que um pessoal estava usando, clonou o WhatsApp dele, alguma coisa do tipo. É porque tem um tempo já e agora eu não consigo explicar com todos os detalhes. Mas o que aconteceu? Clonaram o número dele e tentaram fazer uma contratação em determinado banco, certo? Ele nem sabia disso, tal. Passado um tempo, ele foi contratar um seguro e o seguro dele foi negado. E ele, inclusive, chegou para mim e falou que é porque eles alegaram que era uma tentativa de golpe, não sei o que. Ele, inclusive, conversou com o gerente, falou, gente, para que eu vou contratar um seguro, pagar um seguro no meu nome, com todos os meus dados, sendo um golpe, né? Eu não vou pagar, o golpista não vai ficar pagando seguro e conta para os outros. E na época acabou que ele conseguiu, né, descobrir o que tinha acontecido e conseguiu resolver. Mas já houveram casos em que a pessoa vai contratar um seguro, vai ali fazer os formulários, né? Fazer as cotações, e às vezes a seguradora simplesmente recusa, não explica por que não queria ele como cliente, o porquê que não vão atendê-lo, e agora isso não pode mais acontecer, né? Se você for lá na Tóquio Marine, se você for lá no Banco Bradesco, no Banco Santander, no Banco Caixa, e fizer ali as cotações, imagina que a Caixa fala, olha, não tem o seguro que te atende. Por quê? Eles vão precisar apresentar uma justificativa plausível indicando o motivo pelo qual eles não têm um seguro que te atende, né? Às vezes ali por questão de inviabilidade, mas precisa existir uma justificativa para essa recusa. Trouxe aqui para vocês o artigo 1º da legislação de contrato de seguro. E ela diz assim: pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir o interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos pré-determinados. Todos aqueles conceitos que eu trouxe para vocês aqui é o que a gente vai ver se unindo dentro do artigo 1º da nossa legislação de seguros, né? A nossa legislação atual. Mas o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês algumas características desse contrato,
né? Porque eu tenho que o contrato de seguro é uma modalidade de negócio jurídico dentro da legislação brasileira. Essa modalidade de negócio jurídico, ela vai possuir características dela, né? Cada modalidade vai ter as suas características. E o contrato de seguro, ele não é diferente. O contrato de seguro, ele vai ter as suas características intrínsecas, que é só dele, certo? A primeira característica do contrato de seguro é que ele é um negócio jurídico, ele é um contrato bilateral, né? E o que eu entendo quando eu tenho um contrato bilateral? Se eu tenho uma negociação, um contrato unilateral, eu tenho só uma pessoa. Mas se eu tenho um contrato bi ou pluri, eu tenho duas, pluri eu tenho 3 ou mais pessoas, né, nessa contratação. E o contrato, ele vai precisar de o segurado e a seguradora, necessariamente, tá? Além disso, ele é oneroso, ou seja, eu vou pagar uma contraprestação, o prêmio, né, como fala aqui no artigo 1º, eu vou pagar um valor para que, se houver um evento, eu seja reparada com base nisso, tá? Eu vou pagar. Quando eu falo que algo é oneroso, eu tenho pecúnia, eu tenho dinheiro dentro desse negócio, tá? Eu vou ter movimentação de dinheiro dentro desse negócio. E é o que acontece aqui no contrato de seguro. Porque se eu não tiver um pagamento, eu vou ter algo ali voluntário, ou eu vou ter uma doação, mas eu não vou ter um contrato de seguro, certo? Além disso, quando eu falo do contrato de seguro, presume-se, né? E quando eu já falei para vocês essa questão da boa-fé, eu estou fazendo um contrato, no mínimo, eu espero que a pessoa que está prestando ali as informações para contratar aquele seguro, ela vai agir de boa-fé, tá? Isso é um princípio basilar do nosso direito brasileiro. A boa-fé. Entendendo que eu, como contratante, vou agir com boa-fé e o que eu estou contratando também irá agir de boa-fé, tá? E se caso, né, eu tiver ali um problema dentro desse negócio jurídico, né, há um momento em que alguém falta com a boa-fé, eu vou poder, é claro, acionar o judiciário para a solução desse litígio, desse problema que adveio, né, ou de uma falta de clareza ou de boa-fé de alguma das partes, né? Porque antes, inclusive, acontecia muito da pessoa ir lá e fazer uma contratação de um seguro e, de repente, ela se deparar com uma cobertura que ela entendeu que tinha, mas não tem na sua apólice e ela não estava segurada, né? Então, precisa constar todas as coberturas. Se não constou e falou para o cliente, fez uma propaganda para o cliente, está ferindo ali a boa-fé como princípio, né, do contrato de seguro, tá? É um contrato consensual, ou seja, eu e a outra parte tem interesse, né, em fazer essa contratação. E apesar de ser um contrato consensual, como a gente comentou aqui na boa-fé objetiva, no princípio da boa-fé, se eu tiver um problema, eu posso sim levar ao judiciário para a solução desse problema, tá? Ah, Natália, mas na época você assinou, certo? Mas na época eu assinei. Mas se eu verificar que é um procedimento que está me onerando excessivamente, está me causando prejuízos, ou foi me colocado de forma abusiva, posso, né, buscar o judiciário. Inclusive,
Tem algumas doutrinas, eu coloquei para vocês agora, ficou embaixo, que uma característica dele, apesar de ser um contrato consensual, que eu e a outra parte têm interesse em fazer, é um contrato de adesão. Por quê? Porque geralmente você vai fazer ali um seguro para o seu carro, você não vai olhar lá o contrato e falar assim, ah, não, peraí, tem um negócio aqui que pessoas com menos de 21 anos não podem dirigir meu carro. Ah, eu quero que tire isso daqui. Não, eu quero. Ah, não, tem um negócio aqui que meu carro não pode transitar em rodovia no feriado às 9 da noite. Eu quero que tire isso daqui. Não tem como. É difícil isso acontecer. Então, o que é o contrato de adesão? A seguradora vai disponibilizar um contrato e você vai aceitar e pronto, né? Você aceita e vocês fecham um contrato. Então, acaba que, apesar de ser consensual, existem algumas discussões na jurisprudência e nos doutrinadores de que ele não é de toda forma consensual, ele é só adesão. Por quê? Eu só vou aderir àquele seguro que eu estou contratando. Eu não posso falar, não gostei dessa cláusula, altera. Né? A seguradora que eu estou contratando não vai ficar alterando o contrato, porque eu não gostei ou eu gostei. Né? Então, também é uma característica, ele também se caracteriza como um contrato de adesão. E aqui é claro que a gente pode ter aí, em algum momento, uma briga aí de jurisprudência e doutrina em razão, né, dessas três classificações, né? A bilateralidade, a consensualidade e a característica de adesão. Porque se eu tenho um contrato consensual bilateral, teoricamente, ele não seria por adesão. Porque se nós estamos em consenso e duas pessoas fazendo uma contratação, em regra, eu teria que ter ali um contrato que pode ser ajustado para ambas as partes, o que não acontece. Por isso que traz essa característica, então, de contrato de adesão, que não será alterado se o contratante quiser ali que haja previsão de algo diferente, tá? Ele também é um contrato de seguro também é um contrato aleatório. Por quê? Como eu comentei com vocês, eu posso pagar ali um seguro por 20 anos e nunca fazer uso, né? E tem gente que acontece isso, né? Tem gente que paga ali seguro anos e anos e anos e anos, é igual convênio. Às vezes você paga e nunca usa. Ou pode ser que você começou a pagar e no terceiro mês você faz o uso, né? Então, o que acontece? Aqui está vinculado ao risco. Então, por isso que ele tem essa característica de aleatório, né? Eu não tenho como definir quando ele será, né, executado, quando ele será resolvido, digamos assim, tá? Ele pode simplesmente ser contratado, né? E aí renova, e renova outra vez, e a pessoa nunca fazer uso. Por isso, nós temos, então, essa característica, né, que coloca ele como um contrato aleatório, tá? Artigo 2º. E aqui, gente, é uma informação muito importante que eu quero trazer para vocês. Eu preciso entender, se você ainda não entendeu isso, que existe uma diferença entre seguradora, tá? E aquelas contratações de associação que a gente faz, né, de cooperativas, né, de proteção veicular. Eu tenho o seguro, tá? E eu tenho a proteção veicular. E o que diferencia os dois? O seguro, ele traz garantias e, além disso, garantias mais sólidas, e, além disso, ele é regulado pela SUSEP,
tá? A Superintendência de Seguros Privados. E só pode fazer fazer contratos de seguro agências que estão vinculadas, seguradoras que estão vinculadas a essa agência, tá? Se não estiver vinculada a essa agência, não está te fornecendo um seguro, certo? Se estiver te fornecendo uma proteção veicular, é importante você observar, porque às vezes a pessoa contrata uma proteção veicular achando que está contratando um seguro. Vai ter uma diferença gigantesca, principalmente no valor, tá? Quando você contrata uma proteção veicular, o valor é significativamente menor do que o valor que você pagaria em um seguro, tá? O valor que você paga na proteção veicular, geralmente é um valor mensal, você paga ali em média de 100 a 200 reais, tá? E se houver, né, um dano, um sinistro, você vai fazer uso. Só que aqui eu não tenho uma agência, na proteção veicular, eu não tenho uma agência reguladora como eu tenho no seguro. Tá? Se você tiver um problema com uma seguradora e ela não resolver no tempo que era devido, você pode acionar essa agência. Se você tiver um problema com uma associação de proteção veicular e ela não solucionou seu problema, que aqui já não é em 30 dias, na proteção veicular eu tenho um prazo de 90 dias para solução, tá? E isso está, né, devidamente previsto em lei. Se você teve um problema, então, com a Associação de Proteção Veicular, você vai ter que Você vai ter que procurar o PROCON. Depois que você procurar o PROCON, você vai ter que entrar na justiça. Mas não existe, né, um órgão, digamos assim, do governo que vai ficar ali de olho, né, fiscalizando para que essas associações trabalhem de forma correta, né? A agência reguladora, a SUSEP, ela funciona para fiscalizar as empresas que vendem seguro, para dar mais uma segurança para quem está contratando seguro. Por quê? Eu tenho ali a empresa que vende, eu tenho o poder, eu tenho os argumentos, eu tenho a documentação, eu tenho o conhecimento. Quem está me contratando não tem, assim, como eu, o conhecimento, não vai dominar a matéria que a gente está falando, e o que eu falar para aquela pessoa que ela tem que fazer, que ela tem que contratar, ela vai contratar. Então, se eu não tenho, né, uma fiscalização disso, o consumidor, o contratante, o segurado, ele pode sair lesado, tá? Mas, gente, estejam atentos a essa questão. Você como vendedor e também como contratante, consumidor. Eu tenho o seguro, que é uma coisa, e eu tenho a proteção veicular, que é outra coisa completamente diferente, tá? Não quer dizer que a proteção veicular, ela seja algo ilícito. Não é isso, tá? Mas ela não é um seguro. Se você paga a proteção veicular, você não está pagando seguro. E eu imagino que, às vezes, alguns colegas já tinham noção disso, né? Quando a gente fala, então, né, do contrato de seguro, eu preciso entender que, em alguns casos, eu não vou ter cobertura, né? Eu não sei se vocês sabem, mas se eu quiser... tem até uma música, eu nem sei quem que canta, um dia um aluno meu estava cantando essa música que fala, tô vendendo a grama da verdinha R$1. Eu brinquei com ele, falei, inclusive, se você estiver plantando na sua casa, você pode perder a sua casa, tá? Porque o governo, ele vem e ele faz ali uma desintegração de posse, porque você está fazendo algo ilícito. Quando a gente fala do seguro,
eu também não vou ter seguro, não posso contratar um seguro, não vai ter proteção de seguro, objetos ilícitos, produtos ilícitos. Então, por exemplo, se você planta maconha lá no fundo da sua casa, você tem lá 100 pés de maconha e resolveu vendeu para um cara lá no Rio Grande do Sul. E você quer transportar essa maconha de Araxá para o Rio Grande do Sul, aí você vai contratar um seguro. Não pode. Não terá seguro. Por quê? É um objeto ilícito, tá? Sendo ilícito, não haverá possibilidade de contratação de seguro. Também não será objeto de seguro algo que contraria a ordem pública, tá? Ou disposições contrárias à ordem pública. Por quê? Porque o contrato, ele precisa respeitar a legislação brasileira. Eu não posso fazer um seguro que fere, por exemplo, a Constituição do Brasil, tá? Às vezes vamos criar uma situação aqui. Eu faço um seguro de vida, mas deixa eu pensar em algo que fere a Constituição. Eu faço um seguro de vida para minha mãe, né? A minha mãe como beneficiária, para vender meus órgãos. E aí eu crio, sei lá, um jeito de burlar o meu homicídio para que a minha mãe receba e meus órgãos sejam vendidos para tráfico humano. Isso fere, né, a legislação. Então, o que contraria a legislação brasileira ou vai, né, contra a ordem pública, não vai ser objeto de proteção por meio de seguro, tá? A não ser, às vezes, que você consiga aí um seguro no mercado negro. Gente, também não vai ser objeto de proteção algo que eu coloque com valor superior ao que é de fato. Por exemplo, eu vou fazer uma contratação para o meu Honda Civic de um seguro. E o meu Honda Civic, ele vale, sei lá, 97 mil, o valor de mercado. Mas eu vou e coloco como se o meu veículo ele tivesse um valor de mercado. Na verdade, eu avalio o meu veículo, né, com um aumento de 20 mil, né? Um veículo que no mercado vale 97, eu vou lá e coloco como se o valor dele fosse 117 mil, né? E isso, né, um valor superior ao que de fato, ao que é na realidade fática, ele também não terá proteção de seguro. E aí foi o que eu falei para vocês lá atrás. Presume-se, inclusive, a boa-fé. Presume-se que eu, ao contratar um seguro, estarei agindo de boa-fé. Presume-se que, ao vender um seguro, eu estarei agindo de boa-fé. Vender ou até fazer ali uma intermediação. Espera-se, no mínimo, que haja ali uma boa-fé por parte de todas essas partes, tá? É muito importante, e se vocês repararem, eu coloquei aí no link, no slide, eu acredito que vocês vão conseguir. Ah, ótimo. Ó, ao clicar nesse link que eu disponibilizei aí para vocês, automaticamente vocês direcionado aí para a legislação, que é muito importante que vocês acompanhem a legislação e façam ali pontuações caso seja necessário. A
O livro-texto de vocês também é muito importante, mas eu trouxe aqui para nós hoje o embasamento dessa legislação de fato, porque dentro da nossa matéria, nós vamos começar adiante a aprofundar em questão de probabilidade, cálculos e etc. Então, até aqui, eu preciso entender que o contrato de seguro, ele tem uma função social a cumprir, tá? Então, eu tenho uma legislação, o marco, né, da relação de contratos, das contratações, que embasa e que dá direcionamento para os contratantes e os contratados, que ela vem com um peso gigantesco, tá? Mas eu não posso me esquecer da legislação brasileira. Assim como outras matérias do direito, essa legislação de contratos, ela vai fazer uso da legislação brasileira num todo, volta e meia, pode ser que eu precise fazer uso ali do que está previsto no Código Civil, ou em algum momento eu vou ter que, caso seja um contrato, um seguro de vida que cobre, ele tem uma cobertura de morte, às vezes eu vou ter que me ater à Constituição Federal para solucionar e para resguardar o meu cliente, né, o meu segurado, tá? Então, eu vou sempre ter essa comunicação aí das legislações. Mas hoje, o que pesa quando a gente fala, né, de legislação, de seguros, de contratos de seguro, é a nossa lei aí, bem novinha, 14.000. Peraí, 15.040, tá? Uma coisa muito importante que eu ia falar aí para vocês, e acabou tendo esse probleminha aí, quando a gente fala lá da cientificação, né, da seguradora. A seguradora, o segurado, ele precisa cientificar o agravamento assim que ele tiver conhecimento, tá? Então, como eu comentei com vocês, presume-se a boa-fé quando a gente fala dessa relação do contrato de seguro. Então, se o contratante, se o segurado, às vezes ele fica ali enrolando ou de forma dolosa, né, ele adia essa informação, isso também pode ser um caso em que pode acarretar prejuízos para o pagamento, né? Ou até fazer com que aquela cobertura perca, o seu seguro perca determinada cobertura. Então, eu preciso estar atento a todas as cláusulas, né? Porque eu preciso de imediato comunicar o sinistro, comunicar ali o risco o agravamento do risco, para que eu também não tenha ali a perda do seguro, da cobertura, com relação ao que foi contratado, tá? Nós temos aí uma legislação bem enxuta, tá? Com relação a ao que nós temos aí de legislação brasileira. Nós temos uma lei que ela não é tão extensa, com pouco mais aí de 120, 132, 134 artigos, né? Mas é claro que em alguns momentos tem algumas coisas que são de forma repetitiva, tá? Mas é importante que vocês tenham o interesse de fazer a leitura dessa legislação. Por quê? Principalmente pensando que vocês, como técnico em seguros, vocês precisam conhecer de forma profunda essa legislação, tá? Quem que vai solucionar, a quem eu vou recorrer, sendo empresa que vende, sendo pessoa que contrata, quem vai se não deu certo através da agência fiscalizadora, eu posso ou não buscar o judiciário. Então, isso é muito importante, né, que vocês, como técnicos aí de seguro, conheçam e estejam ali na ponta da língua e
devidamente dominando, né, essa legislação. Pessoal, por hoje e para hoje, né, a gente encerra por aqui a aula. Nas próximas aulas, como eu disse para vocês, a gente vai abordar aí um pouco mais sobre probabilidade, cálculo e etc. Mas, como sou da área do direito, volta e meia vocês vão ver aí que eu adentre, né, a matéria do direito, que é de extrema importância para qualquer área e para todos os cidadãos brasileiros. Vou enviar para a Lívia agora o slide que eu apresentei para vocês. Façam, né, aí pelo menos tentem fazer uma leitura da legislação e na próxima aula aguardo vocês. Se tiverem alguma dúvida, fico à disposição. Muito obrigada a todos, uma excelente noite. Obrigado pela confiança, sucesso em 2026 e até a próxima.